Olá, sou Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo, no Brasil. É uma alegria poder passar esses momentos com você falando de Jesus. E hoje o assunto da devocional Passeio na Vinha tem um título bem interessante. Vamos pensar de uma forma bem profunda com Jesus sobre um assunto muito importante: armado apenas com o amor. Armado apenas com amor. Quando Jesus andou aqui neste mundo, ele nunca andou armado. Ele completou a obra mais importante da história do universo, usando a arma do seu amor. Eu sei que é difícil pensar que o amor é uma arma, mas estou falando da arma como aquilo que faz uma diferença, aquilo que faz uma coisa acontecer. Mas o amor é o poder mais poderoso que existe. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 8, o amor nunca perece, é impossível matar o amor. Então Jesus andou entre nós, cheio de graça e verdade, cheio de amor. Ele nos convida a permanecer no amor dele. Então deixa eu ler a devocional de hoje. A gente pensa nessa questão de andar armado aqui neste mundo, como Jesus estava armado aqui neste mundo com o amor. O amor verdadeiro fica mais evidente quando alguém enfrenta perigo e morte a favor dos outros, armado apenas com o amor. Tenta imaginar Jesus armado. A imagem não combina com ele. Nenhuma pessoa armada poderia ter nos amado ou perdoado como Jesus nos amou. Somente Jesus, armado apenas com o amor, conseguiu nos salvar. Chegará um momento na vida de todo cristão quando apenas o amor resolverá os problemas e perigos. Missionários entenderam isso desde o tempo de Jesus. Saíram armados apenas com amor para fazer discípulos, porque somente o amor faz discípulos. Pode até ser permitido em alguns países um cristão viver armado para se proteger. Ainda assim, virá um momento quando a única arma que funcionará é amor. Seria bom a gente se preparar para andar neste mundo apenas armado com o amor. Assim a gente fica mais parecido com Jesus. Eu acho que não tem debate em nenhuma das manifestações da Igreja de Cristo sobre a escolha de Jesus somente amar. Acho que não tem debate quando a gente olha a vida de Cristo, especialmente nos evangelhos, que Jesus resolveu não enfrentar esse mundo usando o poder normal deste mundo, que é representado pela espada. Isso não fez parte da estratégia de Jesus de nos tirar das trevas e nos levar para o seu reino de luz. Ele deixou muito claro que para ele não poderia misturar o reino aqui e o reino que ele estava representando aqui neste mundo. Agora a pergunta é, e a gente? E a gente que vive aqui agora? Deixa eu ler uns trechos bíblicos para a gente orientar a nossa mente e pensar com Jesus. Jesus escolheu a arma do amor, ou ele escolheu o amor exclusivamente como o poder que poderia derrotar Satanás, tirar o pecado do mundo e levar a gente para o reino dele. João 18, versículo 36 e 37, Jesus tem um diálogo com Pilatos. Ouça esse diálogo entre Jesus e Pilatos. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Agora, várias coisas a gente vê aqui.
Jesus não é contra a ideia, o conceito de defender um reino. Mas ele não veio aqui defender o reino. Ele veio aqui falar a verdade a respeito do reino. Um reino de luz, um reino de amor, um reino de paz, um reino de pureza. Então ele tinha um papel aqui no mundo de revelar em carne e osso a natureza pura do reino de Deus, que é um reino do amor. Então ele não veio aqui para ocupar um território aqui e pegar o que está aqui para que fosse dele as coisas aqui. Ele disse certa vez sobre pagar imposto, que se a gente olhar a moeda de imposto, você vê a imagem de César, você paga, dá para César o que é de César. É mais ou menos essa ideia. Agora, para nós que estamos vivendo aqui no mundo, como discípulos, e nós estamos vivendo a nossa realidade, a gente fica, de uma certa forma, confusa às vezes. Aconteceu na vida dos primeiros discípulos, como a gente vai ver. Agora, quando estava chegando perto da crucificação de Jesus, entre os discípulos, começou um grande debate sobre o que ia acontecer, porque Jesus falou que ele ia ser crucificado, eles entraram em pânico, eles começaram a tentar tomar conta da realidade. Ouça esses versículos em Lucas 22, 35 a 38. Então, Jesus lhes perguntou, falando com seus discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levam-na, e também um saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que para isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Ele não está dizendo para os seus discípulos que o projeto do seu reino precisa de espadas, mas ele estava dizendo para eles que enquanto eles estão nesse mundo, eles têm certas responsabilidades também de cuidar da sua família, de trabalhar e viver aqui no meio do mundo que ainda jaz no maligno. Mas quando ele fica sabendo que tem 2 espadas, é suficiente. Suficiente para esse pessoal estar neste mundo com a realidade que existe para ele. Mas ele não pediu para eles dar para ele uma espada. Também ele não autorizou eles a usar a espada no nome dele. Isso é muito importante. Agora, o Pedro, aparentemente, ficou com uma das armas. Em Mateus 26, a gente vê quando Judas, o traidor, entrega Jesus e Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviado pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo, aquele a quem eu saudar com um beijo, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião? Para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse
as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Houve uma confusão enorme nessa noite entre os alvos de Jesus e a realidade dos discípulos. E nessa confusão, um deles, o Pedro, pegou uma espada e atacou o representante do templo. A gente vive com esse drama de viver a realidade aqui neste mundo, mas simultaneamente compreender que Cristo habita em nós e que a gente precisa usar a arma que vence o mal. A espada não vence o mal. A espada não modifica nada. A espada pode manter aquilo que já está estabelecido, ou pode punir aquele que faz o mal e recompensar aquele que faz o bem. E existe essa necessidade neste mundo, mas quando se trata da maneira que a gente representa Cristo no mundo, a gente tem que representar Cristo com a arma do reino, que é o amor. Ouçam esses versículos de Romanos 13, versículo 17, do apóstolo Paulo. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Na realidade, a questão de a gente ter armas ou não ter armas em casa, por exemplo, é um assunto entre cada discípulo e o seu Senhor. Mas uma coisa que eu creio com certeza, eu creio mesmo, que quando se trata de eu representar o nome de Jesus e o reino de Jesus, eu tenho que me apresentar armado somente com o amor. Quando se trata de eu defender a minha família, a minha casa, eu acho que eu tenho certas responsabilidades como um ser humano que vive neste mundo atual. Mas quando a questão se transforma numa questão de eu e Jesus, Jesus não me dá autoridade para me vingar ou para me justificar com uma espada na minha mão. Da mesma forma que ele fez com Pedro. Pedro fez aquilo para ajudar. Quando cortou a orelha daquela pessoa. Jesus curou aquele homem, dizendo para Pedro, se você tentar viver pela espada, você vai morrer com a espada também, ou pela espada também. Então, vamos pensar profundamente na maneira que a gente se comporta neste mundo, especialmente quando estamos assustados, especialmente quando estamos confusos, e vamos pedir que Ele oriente a gente, porque quando se trata de defender o nome de Jesus, a gente tem uma arma só, que é o amor. Pense nessas coisas com Jesus. Que Deus te abençoe. Eu espero que você medite muito no reino de Cristo, que é um reino de amor e paz.